Salmos régios. Há certo número de cânticos régios, espalhados no saltério e que pertencem a diversos gêneros literários. Há oráculos em favor do rei, Salmo 2 e 110, orações pelo rei, Salmo 20, 61 e 72, uma ação de graças pelo rei, Salmo 21, orações do rei, Salmo 18, 28, 63 e 101, um canto real de procissão, Salmo 132, o hino régio, Salmo 144, e até mesmo um epitalâmio para casamento principesco, Salmo 142, Salmo 45. Seriam poemas antigos tratando da época monárquica e refletindo a linguagem e o cerimonial da corte. Teriam em vista um rei da época. E os Salmos 2, 72 e 110 podem ter sido salmos de entronização. O rei é chamado de filho adotivo de Deus. Seu reino será sem fim. Seu poder se estenderá até os confins da terra. Fará triunfar a paz e a justiça. Será o salvador do povo. Tais expressões podem parecer extravagantes, mas não vão além do que os povos vizinhos diziam de seu soberano e do que Israel esperava do seu. Mas em Israel, o rei recebe a unção que faz dele o vassalo de Yahvé e seu representante na terra. Ele é o ungido de Yahvé, em hebraico, o Messias. E esta relação religiosa estabelecida com Deus especifica a concepção israelita e a diferença das do Egito ou da Mesopotâmia. Não obstante, o uso de fraseologia comum. O messianismo régio, que começa com a profecia de Natã, Samuel 2, capítulo 7, exprime-se nos comentários que dão sobre ela os Salmos 89 e 132, especificamente nos Salmos 2, 72 e 110. Eles mantinham o povo na esperança das promessas feitas à dinastia de Davi. Se define o messianismo como a espera de um rei futuro, de um último rei que haveria de trazer a salvação definitiva e que instauraria o reino de Deus sobre a terra. Nenhum desses salmos seria propriamente messiânico, mas alguns destes antigos cânticos régios, continuando a ser utilizados depois da queda da monarquia e sendo incorporados no saltério, talvez com retoques e adições, alimentaram a ideia de um Messias individual, descendente de Davi. Esta esperança estava viva entre os judeus às vésperas do começo da nossa era, e os cristãos viram sua relação em Cristo, título que significa ungindo em grego, como Messias em hebraico. O Salmo 110 será o texto do saltério, mais frequentemente citado no Novo Testamento. O canto nupcial do Salmo 45 passou a exprimir a união do Messias com o novo Israel, na linha das alegorias matrimoniais dos profetas, e é aplicado a Cristo por Hebreus 1:8. Na mesma perspectiva, o Novo Testamento e a tradição cristã aplicam a Cristo outros salmos que não eram salmos régios, mas exprimiram de antemão a condição e os sentimentos do Messias. O justo por excelência, por exemplo, os Salmos 16 e 22, e certas passagens de numerosos salmos, em particular dos Salmos 8, 35, 40, 41, 68, 69, 97, 102, 118 e 119. Da mesma forma, os salmos do reino de Yahvé foram relacionados com o reino de Cristo. Também, se essas aplicações ultrapassam o sentido literal, continuam legítimas, porque todas as esperanças que animam o saltério só se realizam plenamente com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Os Salmos e o culto. O saltério é a coleção dos cânticos religiosos de Israel. Ora, sabemos que, entre o pessoal do templo,
figuram cantores e, embora estes não sejam mencionados explicitamente senão depois do exílio, é certo que existiram desde o começo. As festas de Yahvé eram celebradas com danças e coros. Juízes 21, 19, 21, Samuel 2, 6, 5.16. Conforme AM 5.23, os sacrifícios eram acompanhados de cânticos. E já que o Palácio Real tinha seus cantores no tempo de Davi, segundo Samuel 2, 19 e 36, e no tempo de Ezequias, conforme os anais de Senaqueribe, o templo de Salomão deve ter tido os seus, como todos os grandes santuários orientais. Com efeito, há salmos atribuídos a Asaf, aos filhos de Coré, a Emã e a Etã, ou Inditum, todos eles cantores do templo pré-exílico, de acordo com as crônicas. A tradição que atribui a Davi muitos salmos faz também remontar a ele a organização do culto. Inclusive, os cantores de Crônicas 1, capítulo 25, os cantores, Crônica 1, capítulo 25, e concordo com os textos antigos, que o mostram dançando e cantando diante de Yahvé, Samuel 2, 6, 5.16. Muitos dos salmos trazem indicações musicais ou litúrgicas. Alguns se referem, em seu texto, a alguns ritos que se efetuam conjuntamente. Salmo 20, 26, 27, 66, 81, 107, 116, 134, 135. É evidente que estes e outros salmos, Salmo 48, 65, 95, 96, 118, eram recitados no recinto do templo. Os cânticos das subidas, Salmo 120, 134, como também o Salmo 84, eram cânticos de peregrinação do santuário. Estes exemplos, escolhidos entre os mais claros, bastam para mostrar que numerosos salmos, inclusive certos salmos individuais, foram compostos para o serviço do templo. Outros, se não tinham inicialmente esse destino, foram pelo menos adaptados ao mesmo. Por exemplo, pela adição de bênção, Salmos 125, 128 e 129. A relação dos salmos com o culto e o caráter litúrgico do saltério, tomando em seu conjunto, são, portanto, fatos inegáveis, mas geralmente nos falta informação para identificar a cerimônia ou a festa no decurso das quais determinado salmo era utilizado. O título hebraico de Salmo 92 destina-se para o dia de sábado os títulos gregos dos Salmos 24, 48, 93 e 94. Os repartem por outros dias da semana. O Salmo 30 era utilizado na festa da dedicação, conforme o hebraico, e o Salmo 29 se cantava na festa das tendas, segundo o grego. Talvez essas indicações não sejam primitivas, mas elas testemunham como a rúbrica detalhada que foram feitas na época judaica, que o saltério foi o livro de canto do templo e da sinagoga antes de se tornar o da igreja cristã. Autores e datas. Os títulos atribuem 73 salmos a Davi, 12 a Asaf, 11 aos filhos de Coré e salmos isolados a Emã, Etã ou Iditum, Moisés e Salomão. Os títulos da versão grega nem sempre coincidem com o hebraico e atribuem 82 salmos a Davi. A versão siríaca é ainda mais diferente. Esses títulos não pretendiam, talvez originalmente, designar os autores destes salmos. A forma hebraica empregada estabelece apenas certa relação do salmo com a personagem mencionada, seja por causa da concordância do tema, seja porque este salmo pertencia a uma coleção atribuída a ele. Os salmos dos filhos de Coré pertenciam ao repertório desta família de cantores, como os numerosos salmos
do mestre de canto. Salmos 4, 5, 6, 8, etc. Eram peças que o coro do templo executava. Havia também uma coleção de Asaf e uma davídica, mas bem depressa passou-se a ver indicações de autor nessas etiquetas de procedência. E certos salmos de Davi receberam subtítulo especificando a circunstância da vida do rei em que o poema foi composto. Salmo 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, etc. Finalmente, a tradição viu que Davi, o autor, não só de todos os salmos que trazem seu nome, mas do saltério inteiro. Essas interpretações exageradas não nos devem levar a negligenciar o testemunho importante e antigo que os títulos dos salmos oferecem. É razoável admitir que as coleções de Asaf e dos filhos de Coré foram compostas por cantores do templo. De modo semelhante, a coleção davídica deve vincular-se de algum modo ao grande rei, tendo em vista que os livros históricos atestam sobre seu talento musical. Samuel 1, 16, 16, 18, CFAM 6, 5. E do poeta Samuel e de poeta em Samuel 2, capítulo 1, 19 a 27, 3, 33 a 34. Sob seu gosto pelo culto, em Samuel 2, 6, 5.15 a 16, temos de reconhecer que deve haver no saltério peças que tem Davi por autor. De fato, o Salmo 18 reproduz, numa recensão distinta, um poema atribuído a Davi, por Samuel 2, 22. Sem dúvida, nem todos os salmos da coleção davídica são obra dele, mas esta coleção não se pôde formar senão a partir de um núcleo autêntico. Felizmente, é difícil precisar mais. Já vimos que os títulos dados pelo hebraico não são argumento decisivo, e os escritos do Novo Testamento, quando citam este ou aquele salmo sobre o nome de Davi, se conformam à opinião de seu tempo. Contudo, estes testemunhos não devem ser rejeitados inteiramente, e sempre se deverá reservar a Davi, cantor dos cânticos de Israel, em Samuel 2, 23, 1, papel essencial nas origens da lírica religiosa do povo eleito. O impulso dado por ele persistiu, e o saltério resume vários séculos de atividade poética. Depois de ter situado a quase totalidade dos salmos na época do retorno do exílio e às vezes numa época bem posterior, a crítica volta atualmente a posições mais prudentes. Número bastante grande de salmos procederia da época monárquica, em particular os salmos régios, mas seu conteúdo é por demais vago para poder fazer mais que hipótese sobre sua data precisa. Por outro lado, os salmos do reino de Yahvé, carregados de reminiscências de outros salmos e da segunda parte de Isaías, foram compostos durante o exílio. O mesmo se diga evidentemente dos salmos que, como o Salmo 137, falam da ruína de Jerusalém e da deportação. O retorno é cantado no Salmo 126. O período seguinte parece ter sido fecundo em composições sálmicas. E o momento em que o culto se expandiu no templo restaurado, em que os cantores são promovidos em dignidade e são assimilados aos levitas, em que também os sábios adotam o gênero sálmico para difundir seus ensinamentos, como fará Ben Sirac, será preciso chegar até depois da época persa e reconhecer salmos macabeus? A questão surge sobretudo com respeito aos salmos 44, 74, 79 e 83. Mas os argumentos propostos não são suficientes para tornar verossímil data tão tardia. Formação do saltério. O saltério que possuímos é o termo desta longa atividade. Existiram, a princípio, coleções parciais. O Salmo 72, cujo título o atribui, aliás, a Salomão, conclui-se com a nota: fim das orações de Davi, embora haja salmos não davídicos antes dele e outros salmos davídicos depois. Com efeito, há primeiramente dois grupos de davídicos,
Salmo 3 a 41 e 51 a 72, atribuídos individualmente a Davi, exceto o último, Salomão, e 3 salmos anônimos. Outras coleções análogas devem ter existido a princípio, isoladas. O Saltério de Asaf, Salmo 50, 73 e 83, o dos filhos de Coré, Salmo 42, 49 e 84, 85, 87 e 88, e das subidas, Salmo 120 a 134, do Alel, Salmo 105, 107, 118, 111 a 118, 135, 136, 146 a 150. A coexistência de várias coleções é composta por salmos que se repetem com poucas variantes. Por exemplo, Salmo 14 e 53, 40, 14 a 18 e 70, 57, 8 a 12, junto com 60, 7 a 14 e 108. O trabalho dos colecionadores transparece também no uso dos nomes divinos. Yahvé é usado de modo quase exclusivo nos Salmos 1 a 41, primeiro grupo davídico. Elohim o substitui nos Salmos 42 e 89, que abrange o segundo grupo davídico, parte dos Salmos dos filhos de Coré e o Saltério de Asaf. E todo o resto, Salmo 90 e 150, é javista, com exceção do Salmo 108, que combina os dois salmos eloístas, 57 e 60. Este segundo conjunto javista, na qual muitos salmos são anônimos e são frequentes as repetições e citações, deve ser o mais recente do Saltério, o que não concerne a data de cada salmo em particular. Finalmente, o Saltério foi dividido, sem dúvida, à imitação do Pentateuco, em 5 livros que foram separados por curtas doxologias: 41, 14, 72, 18 a 20, 89, 52, 106, 48. O Salmo 150 serve de longa doxologia final, ao passo que o Salmo 1 é como que um prefácio para dar início do conjunto. Esta forma canônica do Saltério não se impôs definitivamente, senão bem tarde, e teve concorrentes. O Saltério grego conta com 151 salmos, e a antiga versão siríaca 151. As descobertas do Mar Morto restituíram o original hebraico do Salmo 151 grego, que de fato é a combinação de 2 salmos. E os 2 últimos salmos siríacos deram também a conhecer 3 novas composições poéticas, inseridas em manuscritos do Saltério, onde, além disso, os salmos nem sempre se seguem na ordem canônica. Por consequente, o Saltério permaneceu uma coleção aberta até o começo de nossa era, pelo menos em certos ambientes. Valor espiritual. Não é preciso alongar-nos, tão evidente é a riqueza religiosa dos Salmos. Eles foram as preces do Antigo Testamento, quando o próprio Deus inspirou os sentimentos que seus filhos devem ter a seu respeito, e as palavras de que devem servir-se ao se dirigirem a Ele. Foram recitados por Jesus e por Maria, pelos apóstolos e pelos primeiros mártires. A Igreja Cristã fez deles, sem alteração, sua prece oficial. Sem alteração, aqueles gritos de louvor, de súplica ou de ação de graças, arrancados aos salmistas nas circunstâncias de sua época e de sua experiência pessoal, têm caráter universal, pois exprimem a atitude que todo homem deve ter diante de Deus. Sem alteração nas palavras, mas com enriquecimento considerável de sentido, na nova aliança, o fiel louva e agradece a Deus que lhe revelou o segredo de sua vida íntima, que o resgatou pelo sangue de seu Filho, que lhe infundiu no Espírito e na recitação litúrgica. Cada salmo termina com a doxologia trinitária do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. As súplicas antigas se tornam mais ardentes depois que a última ceia, a cruz e a ressurreição ensinaram ao homem o amor infinito de Deus, a universalidade e a gravidade do pecado, a glória prometida aos justos.
as esperanças cantadas pelos salmistas se realizam. O Messias veio, ele reina, e todas as nações são chamadas a louvá-lo. A gente vai dar uma pausa aqui, continua no próximo.